que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses e imagem de fundição, para provocar-me a ira, e me lançaste para trás das suas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jerobaão, destruirei Zéfer, todo homem até ao menino, tanto escravo como livre nessa terra, e lançarei fora os descendentes da casa de Jerobaão, como se lança fora o esterco até que todo se acabe. Quem morrer dos de Zéfer, na cidade os cães comerão, e eis os que morrerem no campo, as aves do céu comerão, porque o Senhor o disse, o Senhor Enlil, príncipe do sol vermelho. E isso era o profeta de Enlil falando para aquela mulher, né? Tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa, entrando aos teus pés na cidade, o menino morrerá. E todas as terras o pranteará e o sepultará, porque Jerobaão, só este, entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa, para com o Senhor Enlil, príncipe do sol vermelho, em casa de Jerobaão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre a casa que destruirá a casa de Zéfer, no mesmo dia, que te digo eu, há de ser que já. Também o Senhor Enlil, né, príncipe do sol vermelho, ferirá essas terras como se agita a cana nas águas, e arrancará, né, arrancará todas as terras desta boa terra que tinha dado a seus pais, e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus ídolos, provocando o Senhor Enlil, príncipe do sol vermelho, a ira. E entregará a essas terras por causa das ofensas da minha casa celeste, nas montanhas de Zéfer, o qual pecou e fez pecar todos destas terras que te dei. Tá? Quando fala Zéfer, é a localização desse indivíduo aqui, onde ele morava, nas proximidades, né? As proximidades. Então a mulher de Zéfer se levantou e foi e chegou a Tirza. Chegando ela ao liminar da porta, o menino morreu. O sepultaram, e todos daquelas terras choraram o pranto, né? O pranteu, conforme a palavra do Senhor Enlil, príncipe do sol vermelho, o qual dissera pelo ministro do seu servo Aias, o eleito por ele. Quanto ao mais dos altos de Zéfer, como guerreou e como reinou, eis que está escrito no livro de Crônicas. Aí quem quiser lá ver a história lá fictícia, fique à vontade, dos reis da Terra-média. E foram os dias de Jerobaão, que reinou 22 anos. Tá? Então você pode ver que eu deixei aqui Jerobaão e o nome verdadeiro Zéfer. Ok? Para você ver que Jerobaão é Zéfer. Tá bom? E dormiu com seus pais em Nadab. Dormiu com seus pais. E Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. E Robaão, filho de Deripatel, reinava em Cá. De 41 anos de idade era Roboão, quando começou a reinar. E 17 anos reinou em Cá, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos, desde o lugar para pôr ali o seu nome, né? E era o nome de sua mãe Ardsunipal,
a Amonita, e fez Judá o que era mal aos seus olhos, e fez Judá Amonita, e fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor Enlil, príncipe do Sol Vermelho. E com seus pecados que cometeram, provocaram. Não, minha vista começa a embaralhar, credo. Deixa eu fechar aqui. E com seus pecados que cometeram, provocaram-no a zelos, mais do que todos os seus pais fizeram. Porque também eles edificaram altos, e altar, no caso seria aqui, né? E estátuas e imagem de Aserá, sobre todo o alto alteiro e debaixo de toda a árvore verde. Havia também sodomitas na terra, e fizeram conforme todas as abominações dos povos que o Senhor Enlil, príncipe do Sol Vermelho, com as suas estrelas de fogo, ou seja, raio laser, tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Tá? Mas, na verdade, lá não se referenciava a Israel. Deixei aqui para vocês terem uma alusão do próximo texto. Então aqui você pode ver que Sodoma e Gomorra foi destruído, né, pelo príncipe Enlil, príncipe do Sol Vermelho, com a sua estrela de fogo, que na verdade foram raios lasers, né? Ora, sucedeu que no 5º ano do rei Zéfer, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor Enlil, príncipe do Sol Vermelho, e os tesouros da casa do rei, e levou tudo, e também tomou todos os escudos de ouro de Deripatel, né, que no caso não é Salomão, e tinha feito, né? Em lugar dele, fez o rei Zif escudos de cobre e entregou nas mãos dos chefes da guarda e guardaram a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor Enlil e da guarda, não, e os da guarda, né, que os levaram depois, os tornaram a câmara da guarda. Quanto mais alto Zafer, e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro de crônicas dos reis de Cá? E houve guerra entre Roboão, né, acho que é Roboão e Jeroboão, todos os dias. E Roboão dormiu com seus pais, ou seja, morreu, né? Foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E era o nome da sua mãe, Atsubenipal, a Amonita. E Abadias, seu filho, reinou em seu lugar. O texto, né, o que narra na Bíblia, está em 1 Reis, capítulo 14, do versículo 1 ao 31. Então, o que acontece? Eu tive um pouco de dificuldade aqui nessa leitura, porque minhas vistas começaram a embaralhar, porque também já estou com bastante sono, mas vale a pena dividir com as pessoas do YouTube aquilo que eu tenho postado no grupo. E aqui, o que nós vemos, né? Aí as pessoas perguntam assim, Henrique, então quer dizer que o Deus que o cristão reverencia, ele se chama Enlil? Sim. Todos vocês já sabem ali, através dos fragmentos, né, do que foi escrito por Zacarias City, a grande rivalidade que havia na casa de Anu, rei de Nibiru, né? Sabiam vocês, para aqueles que leram os livros e acompanham a história da Suméria, que havia grande rivalidade naquela casa. E houve então a repartição de terras, né? Enlil, ele foi colocado como senhor da terra, certo? Enki foi colocado como senhor das águas, e Anu auto se intitulou como senhor das alturas. Isso você consegue em qualquer pesquisa superficial aí na internet. Então a parte da qual Enlil dominava, ele foi totalmente um ditador. Então havia ali a disputa grosseira, né, infundada dentro da casa dos próprios niburianos. Houve ali as partilhas de terra, houve as grandes guerras, e você pode encontrar toda essa narrativa quando você vai na obra de Zacarias City,
e tem um livro que o título é assim, A Guerra entre os Deuses e os Homens. É onde ali esses supostos deuses, que não são deuses, como vocês mesmos já sabem, incitava guerra entre a própria família e colocava ali os homens daquela época, chamados como os Lulu, para lutar as suas guerras, para ir nas batidas às suas guerras. Só que o rei Záfer, conhecido aí como Jeroboão, ele começou a cultuar os outros deuses, ou seja, começou a cultuar o sobrinho de Enlil, que em outras palavras, um deles, que era o mais cultuado, era Marduk, ok? Como também começou a cultuar a rainha dos céus, que em outras palavras é a Inanna, que naquela época distorcia tudo. Mas hoje, como já mencionei para vocês diversas vezes, tudo foi ajeitado, tudo foi mudado, hoje não existe mais rivalidade nem guerra, certo? Ficou isso registrado na história pelos sumérios, pelos persas, pelos medos, né? E hoje vocês conseguem já entender que cada região, quando foi repartida pelo rei Anu e pela sua rainha Antum, cada qual dos niburianos da realeza, né, tomaram para si uma certa porção de terra e ali cada um era o deus daquela terra. Então criou-se toda essa rivalidade, criou toda essa extensão. Hoje, esses ensinamentos que eles passaram se tornou motivo de muitas crenças espalhadas no nosso planeta, infelizmente. Só que nessa época, quando Enlil operava como sendo o Deus absoluto, conforme você acompanhou na minha má leitura desse título, né, dessa narrativa, porque eu fiz uma leitura péssima, certo? Você pode entender que ali ele já começou a manifestar o seu ódio, né, por todos aqueles que não compadeciam do seu desejo real. Então, um exemplo, nós estamos aqui no estado de Minas Gerais, temos aí o estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de Goiás. Então, essas terras foram divididas entre as famílias. Então, vamos colocar que a deusa de Goiás é Inanna, o deus de Minas Gerais é o Eaenk, tá? O deus de São Paulo, que é um lugar mais industrializado no país, né, onde lá parte a maior receita do país, se torna o domínio aí do Enlil, né, que é o senhor da terra, né, o senhor das terras. Então vamos colocar que os povos de cada um desses estados começa a passar para o estado dos outros e cada qual levar ali o ensinamento dos seus deuses. Então a família já vivia em briga, já vivia numa distorção danada de tudo aquilo do qual eles tinham aprendido, né, com as suas famílias criadoras, que são lá aqueles reptilianos, do qual eu já narrei no meu vídeo de número 33, se não me engano. Então, gente, por essa rivalidade é que ocorreram as guerras, por essa rivalidade é que até nos dias de hoje, esses resquícios desses ensinamentos antigos se tornaram religiosos. Então, alguns caídos, né, de grande evolução, muito à frente, até mesmo desses pleiadianos híbridos reptilianos de Nibiru, que estiveram aqui, conforme já mencionei também diversas vezes, eles aproveitaram toda essa passagem por história, guardaram em suas mentes e depois projetaram mais à frente, porque sabiam que essa rivalidade poderia se perpetuar por gerações, como de fato aconteceu e vocês aí estão carecas de saber, né? Então, Enlil, por ser naquela época um ditador muito carrasco, né? Ele ditava ali as suas regras. Você pode pegar o Antigo Testamento, né? Você pode fazer a separação, você vai ver que Enlil sempre foi inconstante, ele sempre foi um bipolar, né? Ele mandava realmente assassinar, porque ele tinha ódio da criação do seu irmão Eaenk, né? Mas aqueles que devocionavam a ele, ele tinha zelo e cuidado. Mas aqueles que cultuavam qualquer outro membro de sua família, ou seja, por usurpação de terra ou por usurpação de conhecimento,
ele destituía imediatamente a pessoa daquela nacionalidade e expulsava. Quando, para o tardar, ele mandava matar, executar, quando ele próprio não o fazia, como fez em Sodoma e Gomorra e em outras cidades daí por diante. Então, eu sugiro a vocês, né, você que vai receber aí um dinheirinho extra, ou você que tem um dinheirinho aí sobrando, faça um esforço, tá? Se você não quiser o livro, você baixa ele por PDF mesmo, é gratuito. Baixe lá A Guerra entre os Deuses e os Homens e Havia Gigantes sobre a Terra, tudo obra de Zecharia Sitchin. Dali você vai começar a ter um indicativo de quais textos bíblicos, tá, é que do qual houve a participação do que conhecemos como Anunnakis de Nibiru, tá? Então, gente, aqui o que você vê é uma rivalidade, uma não aceitação das condições de adoração que Enlil, que naquela época era um ditador, colocou para aqueles que estavam ali habitando em suas terras. Então, por qualquer motivo, ele castigava, por qualquer motivo, ele disparava suas armas nucleares, por qualquer motivo, ele levantava a própria nação contra ela mesma, e ali você consegue interpretar isso através dos próprios textos bíblicos, como também nas obras de Zecharia Sitchin, conforme aqui mencionado. Então, lendo Zecharia Sitchin, tá? Porque eu não vou ter muito tempo para isso, porque meu tempo está muito corrido mesmo, vocês poderão já encontrar ali no Antigo Testamento, né, na antiga história, vamos dizer assim, os fatos que aconteceram em seus períodos. E para cada período narrado, você vai entender qual família estelar esteve aqui para contribuir com aquela história propriamente dita aqui para vocês. Então aqui, gente, olha, está o texto, né? Diga-se de passagem, vamos dizer, o original em Primeiras Reis, tá? E você já pode fazer o acompanhamento pausando o seu vídeo, tá? Agora eu vou aqui onde eu parei no 12. Dá um tempinho para vocês. Fazer o print ou pausar para ler. E aqui, o restante do texto. Tá? Aqui você tem a imagem suméria. Ok? Nessa imagem suméria aqui, vou tentar ampliar aqui para vocês verem, está disponível na internet, tá? É uma das figuras sumérias de maior importância para os sumérios. Aqui você tem os sacerdotes de Enlil, tá? Esse aqui no trono, ao contrário de que muitos acham, não é Anu, na verdade é o próprio Enlil, certo? Essa roda que está aqui, ela simboliza o criador deste céu, deste universo, desta dimensão e densidade. Aqui, os seus sacerdotes, tá? E em sumério aqui, não vai dar para ler porque está muito desgastado, mas algumas partes aqui eu consegui juntar esse pequeno quebra-cabeça. Diz que quando eles se apresentavam diante de Enlil, o Criador brilhava para confundir-lhe as vistas, porque os mesmos não eram dignos dele. Essa é a interpretação aqui suméria. E aqui dá a explicação de que os Lulus, que eram os nossos ancestrais naquela época, tá? Não eram os Raiazins, sempre chegava diante de onde? Diante da roda que simbolizava o grande sol, que simboliza aí o criador deste céu e dessa densidade. E aqui você vê aqui Enlil sentado, né, no seu trono, vamos dizer assim. Aqui você tem como essa simbologia, você tem esse cetro, tá? Aqui é um cetro e um círculo, ou seja, sob a direção do Criador eu faço o julgamento, é o significado desta peça. Então, o que eu coloquei? Representação do Senhor, esquecido aqui do R, né? Mas tá bom. Representação do Senhor Enlil, o Deus dos cristãos, sentado no trono, abaixo os Lulus, acima da sua cabeça as três rodas que representam aqui, ó, a Lua, Eleape e Vênus.
tá? A roda maior do cinzel de ouro de Astepe, que é essa aqui, ó, que é o cinzel, né? Representa o criador deste céu, que é o que eu acabei de explicar para vocês, ok? Essa imagem aqui é da obra Open Rock, né, que foi aí desenvolvida aí pelos Anunnakis, Mensageiros do Vento, e você consegue acessar aí no Facebook, né, Anunnaki Mensageiros do Vento, e você pode encomendar aí o seu DVD de ópera rock, tá? Aqui eu coloquei a representação fiel do Senhor, né, e Príncipe Enlil, inspiração dos Anunnakis Mensageiros do Vento, né? Então, deixa eu baixar aqui para você ver na sua tela. Deixa eu ver se está aparecendo aqui, gente. Tá aparecendo sim. E aqui você tem, né? Aqui, ó. Anunnaki Mensageiros do Vento. Você pode procurar no YouTube, está lá disponível lá, você pode baixar, mas eu aconselho você a entrar em contato com eles e adquirir aí o seu DVD, né? E o seu CD. É muito interessante, as músicas narram os acontecimentos da vinda dos Anunnakis para cá, e é uma peça aí de grande valor, conforme eu já mencionei para vocês diversas vezes. E aqui a representação do Sol Vermelho, né, tanto falado no texto, que eu li muito mal, né, muito mal, mas aqui é a representação do Sol Vermelho ou Disco Vermelho, que era visto naquela época, interpretado naquela época. Então aqui nós podemos colocar como sendo o próprio Nibiru, e aqui o Egito já decadente. Ok? Então você tem aqui essa leitura, tá, que eu havia feito, mas se você for fazer o print, você pode ler por si só. Lembrando que eu fiz permanecer ali alguns nomes para não causar tanta confusão quando vocês pudessem ler o texto mentiroso com os nomes fictícios. Ok? Bom, espero que o próximo texto eu consiga ler melhor, porque eu estou morrendo de sono, é 23 horas e 42 minutos aqui no horário de verão no estado de Minas Gerais. Vamos para o próximo texto, para me finalizar. Então aqui, pessoal, é só um pouco, tá, de todas as coisas do qual me foram dados por conhecimento. Então, quando eu disse a Rentoliel que eu queria, né, fazer isso para as pessoas, ele disse que era para mim agir segundo o entendimento que a mim foi dado. Então, eu decidi já separar alguns trechos, né, desse livro que conhecemos como Bíblia, e ali, ao olhar, eu sei o que está certo e o que está errado. Tá? Você não precisa acreditar naquilo que eu estou falando, você pode acreditar na sua vida no que você quiser, você tem liberdade para isso, mas como algumas pessoas que me acompanham no Facebook não têm acesso ao grupo, porque dificilmente eu estou aceitando alguma pessoa lá no grupo, porque eu vou acabar com tudo isso, como vocês estão carecas de saber mesmo, não tenho intenção nenhuma de continuar no Facebook, muito menos no YouTube, né? E assim que a Gnachet me conceder a chave de partida, eu passo o site de offline para online e está tudo resolvido, e ali vai ser a minha grande felicidade, tá? Mas enquanto isso não acontece, apesar de tudo já estar pronto, eu venho tentando aqui mostrar às pessoas, dividindo com você que só está aí no YouTube e não está lá no grupo, aquilo que eu tenho postado lá no grupo do Facebook com grande interesse, tá? Então nós temos aqui um outro texto, que é a passagem que podemos dizer, do Novo Testamento, tá? Eu vou fazer a leitura, espero que essa leitura seja melhor do que a anterior, e vou tentar fixar ali as minhas listas para poder ler direitinho para vocês com paciência e com cautela, tá bom? Aqui eu faço novamente a apresentação, que todos vocês podem ver ali, que está aqui no subtítulo, aqui onde está passando o mouse, né? E aqui eu digo que segue o texto verdadeiro. Está lá no livro de João, tá? Capítulo 15. Mais abaixo vocês vão ver o texto ali, em outras palavras, o original, né, da crença. Aí ele vem dizendo assim: eu sou Arnetoliel, príncipe em Arcturus. O meu pai é o rei naquele lugar. Todo filho que, estando na vontade de seu pai, faz a vontade dele. Ok? Preste atenção.
estando na vontade de meu Pai, faz a vontade dele. Todo filho que, estando na vontade de seu pai, faz a vontade dele, de quem? Do seu pai. E se torna um fruto bom. Vocês já estão ensinados por mim, isso Arnetoliel falando, e por todos os mistérios que vêm das estrelas, que vos contei pela palavra que lhe tenho falado. Permaneçam no que eu vos ensinei, permaneçam em consciência plena e pura, e vocês poderão fazer coisas lindas com o fluxo de maravilhas que vistes sair de mim. Eu sou príncipe em um mundo que ainda vos farei ainda conhecer. Vocês são os ramos de uma consciência que lhes produzirão grandes milagres. E se alguém permanecer com a sua consciência plena e pura, eu, Arnetoliel, nele estarei, ou seja, a memória de um ensinamento perpétuo, não um ensinamento ignorado, né? Eu, Arnetoliel, estarei para sempre, pois sem pureza de coração vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer assim, será como uma flor que é jogado fora. Aqui no caso seria jogada fora e seca. Tais flores são apanhadas, lançadas ao fogo e queimadas, e não nascem mais. Deixa eu subir aqui. Se vocês permanecerem nos ensinamentos dos Criadores Celestiais, que moram no início e no fim de tudo, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes serão concedido pelo afeto que vós terão com os vossos pensamentos, ou seja, não depende de ninguém, depende de cada um de nós. Meu pai, Galiedion, é exaltado no seu trono de poder pelo fato de vocês darem muitos frutos. Aqui é frutos, né? Esqueci do S, comi ele com angu. Partidos de mim, assim serão meus amigos. Ou seja, o rei em Arcturus, né? Em Arcturius, Galiedion, que eu já mencionei para vocês, se não me engano, no vídeo 3 ou no vídeo 4, não me lembro bem qual vídeo que é, mas é lá nos primeiros, ele é exaltado todas as vezes que esse ensinamento ele é adotado aqui em Eliabe. Mas para uma fala daquela época, ou seja, no passado, ele dizia que o pai dele naquele momento sempre era exaltado, não só no seu planeta, como também pela federação e a confederação. Aí ele vem dizendo aqui, meu pai Galiedion é exaltado no seu trono de poder pelo fato de vocês darem muitos frutos partidos de mim, assim serão meus amigos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, porque vos merecestes meu amor, então permaneçam no meu amor. É aquilo que eu sempre digo, tá? Se vocês obedecerem e seguirem o que vos ensinei, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos ensinamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço, porque sei de onde venho e para onde retornarei. Tenho-lhe dito essas palavras para que elas sejam testemunhas de mim junto aos 500 na federação, e que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa pela alegria do milagre, que é da nossa responsabilidade. O meu ensinamento é este: amem, tá? Amem uns aos outros, fazendo eles merecerem o seu amor. É aquilo que ele diz para mim, que o amor é conquistado e o perdão é merecido, ou o amor é merecido e o perdão é conquistado, tá? Aí a ordem do fator não alterará o produto, tá? Amem
Amem-se uns aos outros, fazendo eles merecerem o seu amor. E os perdoem segundo os seus merecimentos, para que eles não zombem de vós. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá de graça os segredos que outra hora foram escondidos pelos seus inimigos dimensionais. Tá? Aqui não está falando, ninguém tem maior amor daquele que dá a sua vida, porque Natoliel não foi crucificado nem morreu. Tá? Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhe peço, segundo a vossa proposta, ou seja, segundo a vossa vontade, o vosso entendimento e o vosso querer. Já não os chamo raças, porque a raça é sem consciência e não sabe o que o seu amigo faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado amigo, porque tudo que ouvir do meu Pai, que é primogênito das casas celestiais, instituído pelos que se assentam nas alturas, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem de graça este conhecimento. Que o ensinamento permaneça, a fim de que vos faça, e que o ensinamento que permaneça, a fim de que os vossos pensamentos lhes concedam o que pedirem. Este é o meu ensinamento. Amem-se, para que assim possam amar aos outros. Né? É aquilo que eu ensinei para vocês, que primeiro nós temos que aprender a nos amar para poder amar as outras pessoas, né? Que de vós são escondidos, e os outros nunca os desprezem. Vós sois testemunhas de mim. Se o caído os odeia, tenha em mente que antes odiou todos os celestiais primeiro. Se vocês permanecessem no desprezo das vossas consciências vil, ele, ou seja, os caídos, nos amariam, né? Como se fôssemos deles. Todavia vocês não são desta casta, porque pelo juramento que eu e os meus irmãos fizemos debaixo do céu, nós, em milhares de milhares, escolhemos para nós muitos de vós, dando a cada um que vos assiste das estrelas. Porém, eu os escolhi tirando-os da mão dos que um dia se rebelou contra o Criador deste céu. Tá? Por isso, ele os odeiam. Lembrem-se das palavras que eu lhe disse. Nenhum homem ou mulher ou animal ou planta pode ser escravo do falso ensinamento. Se me usurparam, também usurparão a vocês. Porém, se fostes fiéis a vós mesmos e vossos pensamentos, ou seja, né? Vou voltar aqui, gente, que minha vista embaralhou. Lembrem-se das palavras que eu vos disse. Nenhum homem ou mulher ou animal ou planta pode ser escravo do falso ensinamento. Se me usurparam, também usurparão a vós. Porém, se fostes fiéis a vós mesmos e a vossos pensamentos, essas palavras também obedecerá e manifestará a verdade em mim, em vós.